Pai, seja convosco. Queremos tributar a Deus louvores, a oportunidade de estarmos na sua casa, reunido com mais alguns irmãos e com você, que de forma virtual nos acompanha através da internet. A Ele queremos tributar louvores, queremos engrandecer para sempre. Depois de recebermos essa oportunidade de estarmos aqui, queremos devolver a Ele em glória e reconhecendo sempre que Ele é incomparável. Ele é incomparável. A igreja pode se assentar, a igreja que está aqui presente pode se assentar. E queremos mais uma vez agradecer a Deus o cuidado que Ele tem tido para com cada um de nós, a maneira como Ele tem nos dado sabedoria para poder lidar com todo esse desafio que tem sido para a igreja algo sem precedente, uma história que até então nós não conhecíamos e agora estamos vivendo. Tudo aquilo que estava na história apenas dos acontecimentos no mundo, agora estamos vivenciando isso de maneira tão atuante, mas Deus tem dado graça, sabedoria, Deus tem preparado os nossos corações de alguma forma para que o nome dEle seja sempre bendito, seja sempre glorificado em todas essas coisas. Louvar a Deus por todo o cuidado que está sendo feito na reunião nesta casa, todo o zelo, através da instrumentalidade desses servos de Deus, pastor Joelso, cada irmão, cada jovem, todos dedicados em fazer o melhor e prestar o melhor a Deus, que é digno para todo sempre. Eu gostaria de trazer alguma reflexão para os nossos corações esta noite e falar com você a respeito de algo que Deus tem incomodado o nosso coração. É um texto que talvez é conhecido pela maioria de vocês, aonde tem como reflexão quem somos e como estamos. E a pergunta, ela tem aqui uma análise: a igreja que Jesus vem buscar, quem somos e como estamos. Apocalipse capítulo 22, verso 11, há um texto que diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Ou em outra versão, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Daniel também disse algo semelhante no capítulo 12, verso 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Vivemos esse tempo em que o mundo caminha drasticamente para um colapso moral. Vivemos uma nova e terrível Sodoma e Gomorra que se apresenta diante dos nossos olhos. Dias difíceis, dias terríveis. Vivemos um relaxamento da moral quase em todos os cantos deste mundo. Os valores estão sendo colocados em jogo. A base da família está sendo hoje questionada. Há muitas coisas que precisamos estar analisando e rever de fato. A igreja de Cristo que está peregrinando por este mundo é o corpo que se move, chamando e atraindo a atenção da sociedade para o cabeça que é Cristo. Porém, esta igreja, ela está vivendo tempo de desafios gritantes e que nós não podemos subestimar. Como eu disse, o mundo está vivendo um colapso. A moralidade está sendo cada dia mais relaxada. Se faz apologia a coisas que até então nós combatíamos com veemência. Se defende. E o texto que acabamos de ler é: quem é perverso vai afundar na perversidade. Quem é impuro vai se envolver mais ainda na impureza. Não temos como subestimar isto. Não temos como fugir desta realidade. Dias difíceis, disse Paulo a Timóteo. Dias em que os homens seriam amantes de si mesmos. Dias em que os homens começariam a ser rebeldes com aquilo que é correto.
em que a voz da verdade iria ecoar em todos os cantos, mas os homens iriam endurecer os seus ouvidos, endurecer a sua cerviz e não se curvar diante da realidade, que ao ignorar, sofrem duramente a consequência. De que se queixa, pois, o homem, diz a palavra? Queixe-se dos seus próprios pecados. O mundo está indo de mal a pior. Eu não queria começar essa mensagem de uma forma tão pessimista, mas eu costumo dizer que os grandes amigos são aqueles que dizem as maiores verdades. Não podemos tampar o sol com a peneira. O mal está presente em todo canto deste mundo. Ezequiel 3:27 diz que se levantará uma geração rebelde, uma geração que vai endurecer a sua cerviz, uma geração que quer ouçam, quer deixe de ouvir. Casa rebelde são. Os rebeldes então terão sua mente cauterizada, disse Paulo a Timóteo. Uma mente que fica tão acostumada ao pecado, uma mente que fica tão acostumada ao erro, e vai se acostumando tanto que o pecado passa a ser pecado de estimação. E aí perguntam muitas vezes: aonde foi que eu errei? Quando o mal sobrevém, quando o mal lhe ataca, aonde foi que eu falhei? É óbvio que a gente vive a vida tentando acertar, e nesta busca de acertar, a gente acaba subestimando muitas vezes a realidade que está em nossa volta. E aqui diz o texto que esse tempo os homens, muitos serão purificados e embranquecidos e provados. O justo vai se aprofundar mais ainda em justiça. Os santos vão buscar mais ainda a santidade. O puro vai correr o caminho da purificação. As provas que virão sobre ele não vão contaminá-lo, pelo contrário, irão purificá-lo, irão levá-lo cada dia mais a se apresentar como ouro que é refinado no fogo, aprovado por Deus. Porém, ao impuro, ele vai se sujar mais ainda. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que alguns começaram a renovar o temor, outros se afundaram cada vez mais no seu pecado. Outros se entregaram cada vez mais aos desejos desenfreados da carne, na luxúria, aos prazeres. Tivemos estatísticas que informaram sobre isso, de homens e pessoas que se entregaram à promiscuidade pela internet, pessoas que perderam os valores da família e começaram a perceber que de fato nunca existiu uma unidade familiar. A violência se avolumou, cresceu tanto, e isso mostra que tudo aquilo era apenas uma caricatura, mas não havia uma família de verdade que deveria ser apresentada diante deste momento, que é o momento mais delicado, em que a família deveria se reerguer do meio do monturo. Vivemos hoje a apologia ao pecado. Vivemos hoje o tempo em que as pessoas não têm vergonha de dizer e de proclamar aquilo que elas querem como prazer, como concupiscência. Pessoas saindo do armário e se revelando e achando isso normal. Cristão achando isso também normal. Marcha da maconha, onde se ouviu falar que um dia iríamos ver o mundo saindo na rua. Marcha satânica, como está acontecendo também em alguns lugares. Marcha por outros movimentos que vocês conhecem. Eu não vou falar para não dar direito de resposta. Mas estamos vivendo tempos difíceis em que até então, antes as pessoas eram hipócritas, pregavam contra uma coisa, mas praticavam as escondidas. Hoje estamos vivendo a inversão, apologia ao pecado. Hoje se prega a favor, hoje se prega incentivando o pecado. E esse tempo a Bíblia diz que chegaria. Há pouco tempo, em 26 de janeiro de 2020, a ministra Damares, ela disse que há uma PL, onde estão trabalhando o consentimento da redução do sexo da idade. Ou seja, a pedofilia pode ser legalizada no Brasil. Alguns estão dizendo, isso é normal.
Alguns países isso já acontece. Cauterizando a mente, tratando como normalidade aquilo que não é normal, colocando coisas diante dos seus olhos que não passariam diante da presença de Deus. E quando nós analisamos tudo isso, nós percebemos que nós estamos caminhando cada vez mais para o tempo do fim. Estamos caminhando para o tempo em que é preciso acordar, é preciso se reerguer, é preciso se levantar desse tempo de condicionamento e fazermos a diferença. Não nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação de nossa mente. Uma mente transformada é uma mente que transforma. Uma mente que foi tocada pela presença do Altíssimo, por coisas que vêm de cima, é uma mente que vai transmitir tudo que vem de lá. E nós precisamos cada vez mais que se apresente uma igreja que seja luz para este mundo. Precisamos entender que a iniquidade está aumentando terrivelmente. Mateus 24:12 diz, pastor Joel, que por aumentar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. E a iniquidade aumentou. Desculpe-me o que eu vou dizer, parece grave isso, mas se Deus não punir esta nação com severidade, Ele terá que pedir perdão para os cidadãos de Sodoma e Gomorra. Porque por muito menos com o que está acontecendo com esta geração, Ele destruiu uma cidade. Este mundo está chegando ao limite da paciência de Deus. E chegará a hora em que o cálice será derramado sobre esta geração. Tudo que estamos vivendo, quando caiu a torre de Siloé, quando houve aquele terremoto em que os discípulos indagaram a Jesus que morreram várias pessoas, pensaram que aquelas pessoas eram mais pecadoras do que eles. Jesus disse: não, acautelai-vos, porque as coisas estão acontecendo de lugar em lugar, e não quer dizer que essas pessoas são mais pecadoras porque foram antes de nós, mas isso é de maneira gradual, um sinal de que um dia Deus vai se apresentar a esta geração, a todas as gerações, e haverá um juízo chamado juízo final. Se o juízo é final, é porque não cabe mais recurso. Se juízo final, é porque não haverá mais segunda nem terceira instância. Cerra-se aqui qualquer tipo de alternativa. Um grande trono branco, ou seja, fala de um trono justo, justiça. E diz que aquele que se assenta no trono vai fugir dele, o céu e a terra. Ele é tão justo, ele é tão santo, ele é tão puro, ele é tão adequado, que até o céu e a terra fogem da presença dele. Já parou para pensar nisso? Mas não terá lugar para você fugir, não terá lugar para você se esconder. Todos estarão presentes diante daquele com a quem haveremos de prestar conta. Todas as coisas ocultas haverão de ser sabidas. Tudo que foi falado às escondidas será apregoado no telhado. Tudo que você foi fazendo subestimando a inteligência de Deus será manifestado. E as pessoas saberão quem de fato somos. Mas hoje nós estamos vivendo esse texto que nos chama, a igreja de Cristo, ela não pode se portar de maneira inerte. A igreja de Cristo, ela precisa reagir. Mas o que se diz? O que apresenta-se para esse tempo? Que haverá uma inércia, haverá um comodismo, colocarão uma mordaça na igreja. A igreja vai ficar amordaçada. Muitos não terão coragem de pregar contra o pecado. Muitos não terão coragem de pregar contra os erros, porque isso vai queimar a agenda do pregador. Isso pode queimar o filme da instituição. Nós temos compromisso com a palavra e compromisso com a verdade, porque é a verdade que liberta. Eu acredito que quando eu chegar diante dele, talvez alguém pode até dizer para a gente: ei, você está levando isso muito a sério.
Eu não acredito que um dia eu vou chegar diante de Deus e Ele vai dizer para mim: Neemias, você me levou muito a sério lá na terra. Homens perderam a sua cabeça por causa disto. Homens perderam a sua vida por causa desta verdade. Homens viram seus filhos serem executados na sua frente por causa desta verdade. Mas eles não negaram aquilo que acreditaram. Foram fiéis até a morte. Foram lançados ao Coliseu e mastigados por leões, mas morreram cantando, porque aquilo que eles estavam para receber não se comparavam com o que estavam passando neste mundo. Você está me entendendo? Eu não posso negociar os meus princípios por coisas que o sistema tenta colocar sobre nós. Não deixe o sistema te amordaçar. Pregue contra o pecado. Pregue contra o erro. A igreja, há uma igreja dentro desta igreja verdadeira que vai começar a se mostrar inerte, indiferente. E nós não podemos ser esta igreja. Vivemos o tempo do politicamente correto. Não pode falar disso. Não pode falar daquilo. Não toque nesse assunto. Pode aparecer alguém. Pode acontecer isso. Ei! Aonde estamos chegando? Não podemos permitir que o mundo coloque para a gente o que devemos dizer. Profeta Isaías capítulo 5, versículo de número 20. O profeta chama-nos a atenção que chegaria esse tempo em que as pessoas começariam a trocar os valores. Ai do que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Não troque o nome do pecado. Pecado é pecado. Pecado separa o homem de Deus. Deus não tem comunhão com o pecado. Um dia um pregador estava pregando tão duramente para a igreja a respeito do pecado, e o pastor da igreja chamou ele no canto e disse: ei, meu amigo, faz o seguinte, pega leve. Não pregue contra o pecado assim como você pregou na noite anterior, porque isso pode queimar a imagem, pode espantar o público. Então ele chamou, trouxe à presença daquele pastor um líquido, aonde naquele líquido estava escrito estricnina, veneno perigoso. Quem conhece a estricnina sabe que o conteúdo dele é semelhante a um conteúdo do mel. E ele disse: se eu tirar esse rótulo, estricnina, veneno perigoso, e colocar aqui um rótulo, mel de abelha, eu te pergunto, ele ficará mais ou menos perigoso? E todos que ouviram isso responderam: vai ficar mais perigoso. Então pecado é pecado. Custe o que custar, fale a verdade, defenda a verdade. As testemunhas que morreram, que deram a sua vida por esta causa, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas que venceram e estão descansando na eternidade, mas foram valentes pelejando por Jesus. Peleje pela tua fé, peleje pela causa da família, peleje pelo teu casamento, peleje pelo que é justo, peleje pelo que é honesto, peleje por aquilo que glorifica a Deus. Fuja do erro, fuja da infidelidade, fuja dos esquemas, achegue-se a Cristo. Dá tempo, Ele ainda não veio. Nós ainda não ouvimos o toque da trombeta, mas ela vai tocar, e a Bíblia diz que é numa hora em que não penseis. Talvez, pode ser a hora em que você está tão à vontade com o seu pecado, é na hora que você não pensa, disse Jesus, numa hora em que não penseis. Pastor, eu não acredito que Ele vem, isso já se fala há muito tempo. Não importa se você acredita ou não, Ele vem. Não importa se você acha que Ele vai vir antes ou depois da tribulação, Ele vem. Não importa qual é o seu conceito a respeito da volta de Cristo. Uma coisa eu quero te dizer: Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa do meu Pai há muita morada. Ele foi preparar lugar para você, para você, para você, para você, para você, para você. Então fique de fora.
não precisa pagar aluguel, não precisa pagar, já foi pago na cruz um alto preço para você estar lá. Será um tempo que diz a Bíblia que será de apostasia. Não será assim, sem que antes venha o tempo de frieza, um tempo do anticristo, um tempo de apostasia. Muitos já têm se feito anticristo, muitos já estão lutando contra as coisas santas, muitos já estão lutando contra as coisas que glorificam a Deus, e nós estamos vivendo esse tempo que muitos anticristos já têm se revelado entre nós. E ele está dizendo aqui que vai ser um tempo de apostasia. O que quer dizer isso? Um tempo em que as pessoas vão dizer não ao verdadeiro evangelho. Um tempo em que as pessoas vão se acomodar a um culto mais light, mais fácil, um culto mais atraente, um culto onde possa trazer atenção aos interesses humanos, não a Cristo. Os cultos não serão cristocêntricos. Um culto antropocêntrico, onde o homem é glorificado, onde o homem fica na expectativa de cada vez mais viver sucessos e sucessos. Não, isso aqui não tem nada a ver conosco, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que a igreja está pelejando, enfrentando todo o tempo e passando de geração a geração e anunciando isso à geração que vem depois, porque ele vive. Jesus virá, e diz o texto que ele virá neste tempo, mas ele vai buscar uma igreja, não uma igreja inerte, não uma igreja que está acomodada, não uma igreja que está indiferente, não uma igreja politicamente correta, que não pode falar e vai se acomodando a isso. Não, ele vai vir buscar uma igreja que é atuante, uma igreja que está lutando contra o mal. Ele diz isso em Mateus capítulo 24, versículo 45. Mateus 24, verso 45. Olha o que ele diz para a gente. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele servo maldisser consigo, meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Uma igreja que está acomodada não é a igreja que Jesus vem buscar. Uma igreja que está se adaptando ao sistema não é a igreja que Jesus vem buscar. Uma igreja que aceita tudo que o mundo coloca para ela e vai se inovando não é a igreja que Jesus vem buscar. Que igreja somos? Ativa ou inativa? Que igreja somos nós? Pura ou impura? Estamos colocando tudo aquilo que possa atrair o público, porque mensagens carnais atrairão pessoas carnais, mas mensagens que falam do céu atrairão os verdadeiros cidadãos dos céus. Que igreja somos nós? Inconformada ou conformada? Não sejamos inconformados, não sejamos conformados. Precisamos ser uma igreja inconformada, uma igreja que não se dobra. Pode quem quiser negociar, nós não negociamos. Pode quem quiser dobrar-se diante de tudo aquilo que é propostas indecentes, nós não nos dobramos. Alguém disse muito bem: quem um dia se dobrou diante de Deus, jamais se curvará diante dos homens. E nós nos dobramos diante dele e confessamos com a nossa boca que só Jesus Cristo é Senhor de nossa vida, nada mais. Qual é a igreja que você está sendo? Qual é a casa que você está sendo? Qual é o marido que você está sendo? Qual é a família que na realidade a sua família está sendo?
A família que é referência, que é luz, que não se conforma com este mundo, que todos querem ser como ela, que todos querem seguir seus passos, porque você segue a Cristo. Eu quero te convidar hoje, em nome de Jesus. A evidência de que Ele está em você é porque, se você é puro, você está procurando cada dia mais ser puro. A evidência de que Ele está separando você para um dia estar com Ele é que, se você é santo, você está buscando cada dia mais se santificar. Tem altos e baixos na vida cristã? Tem, faz parte. Mas o arrependimento, ele é constante. Quem se arrepende hoje, se arrepende amanhã, se arrepende amanhã e depois, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aquele que começou uma boa obra na sua vida, há de confirmar até o dia de Cristo. Se você acredita nisso, em nome de Jesus, receba Jesus na sua vida. Renove sua força, renove sua caminhada. Decida por Jesus agora. Eu convido a igreja, por gentileza, a estar de pé. Decida por Ele agora na sua casa. Decida por Ele na sua família. Decida por Ele hoje na sua história. Em nome de Jesus, volte a ser quem você era. Se alguma coisa te abateu na trajetória, é hora de você decretar a falência de todas as desculpas, se levantar e se pôr de pé. Pare de atribuir a A e a B o caos que está a sua vida hoje. Assuma a responsabilidade. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele pecou contra Betseba, ele pecou contra Urias, ele pecou contra a família, ele pecou contra a nação, mas ele não culpou ninguém. Ele disse: contra ti, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos seus olhos. Reconheça que você é um pecador. Reconheça que sem Ele nada você pode fazer. Reconheça que você está vivendo um caos porque você tem andado distante dEle. Eu hoje te ofereço, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Se você quer fazer isso hoje, se há entre nós alguém que não é evangélico, quer fazer isso hoje, aí aonde você está, dobre o joelho na sua sala. Pare agora onde você está. Quem sabe você está na direção de um veículo e você está ouvindo pelo menos. Se você puder agora, encoste em algum lugar, um lugar iluminado, seguro, e fale com Deus agora e diga para Ele: Senhor, eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida. Senhor, eu quero te seguir, eu não me conformo com este mundo. O mundo é mau, os homens são maus, eles são amantes do dinheiro. Eles não estão preocupados com os valores, eles não estão preocupados com os princípios. Eles vão contra tudo quanto é princípio, pela ganância do ter. Então, em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Pai bendito, eu oro por esta vida que se rende a Ti. Eu oro por este coração que se reconhece o Senhor como o Senhor de sua vida. Eu oro por esta casa que estava destruída, mas agora está vivendo a restauração porque Cristo está entrando nela. Eu oro por este homem que estava totalmente, ó Deus, longe de Ti, mas agora está correndo para os Teus braços. Oro por este jovem que estava, Deus, ansioso, até mesmo já começando a entrar em depressão, mas agora percebeu, Deus, que tudo que estava vivendo é porque o seu coração estava longe de Ti. Hoje o Senhor está dizendo para ele a luz, a esperança, a oportunidade de ser puro, de santificar, de abandonar o vício, de abandonar o erro e vir a Cristo de verdade, porque Ele te ama. Então, em nome de Jesus, sejam perdoados os teus pecados, sejam renovadas as tuas forças. Em nome de Jesus, você vai se levantar como uma outra pessoa. Sua casa, em nome de Jesus, não vai ser a mesma. Sua história não vai ser a mesma. Você não vai continuar sendo o mesmo, porque Jesus está entrando na sua história. Seja abençoado, meu irmão, seja abençoado, minha irmã, seja abençoado, homem, seja abençoada, igreja. Levante-se, arautos do Senhor, levante-se, profetas de Deus desta terra, e não tema, mas batalhe pela fé que uma vez lhe foi dada, em nome de Jesus. Amém, Jesus.